Não estou te perguntando que juiz que falou que Lula é inocente. Bem, apesar da falta de pontuação, eu consegui entender o que você quer. Você está me perguntando que juiz falou que Lula é inocente. Primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: tira um pouco da sua mente aquela imagem de Hollywood de um juiz batendo martelinho e dizendo culpado ou inocente. Porque nem sempre as coisas funcionam desse jeito. Lula foi condenado por Sérgio Moro na primeira instância. A defesa de Lula recorreu, ou seja, a defesa de Lula não aceitou a condenação e buscou a justiça para tentar reverter, tentar mudar isso. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, confirmou a sentença de Moro. E a partir disso decretou-se a prisão preventiva de Lula. O que é? Que foi a prisão que todo mundo acompanhou por 580 dias. Essa prisão, ela não é a prisão ainda de um processo de quem foi considerado culpado. Ela é a prisão chamada de preventiva, ou seja, quando existe algum risco desse preso, dessa pessoa ficar solta e fugir ou tentar interferir no processo, etc. Existem aí pré-requisitos para a prisão preventiva. Mandou-se prender Lula preventivamente. Enquanto isso, o processo estava correndo. Ele não havia terminado. A defesa de Lula estava recorrendo. Então ela podia recorrer ao Tribunal de Justiça e depois ela poderia recorrer lá por último ao Supremo. E esse é o processo, esse é o chamado devido processo legal. E na nossa Constituição, no artigo 5º, no inciso 57, está dito o seguinte: ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que isso significa no português do dia a dia? Significa que ninguém pode ser considerado culpado até que o processo tenha terminado, até que tenha sido dada a última palavra. E a última palavra de quem é? A última palavra é do Supremo. Então, enquanto isso não aconteceu, a pessoa não é considerada culpada, ela é considerada processada, ela está sendo processada, ela está sendo julgada. A culpa só vem quando acabou, não tem mais o que discutir. Quando isso acontece, quando não cabe mais nenhum recurso, aí sim nós temos o trânsito em julgado. Ou seja, acabou, não tem mais o que fazer. Não era o caso de Lula, certo? No meio desse processo, enquanto Lula estava preso preventivamente e a defesa de Lula estava tentando reverter a sua prisão, o que se descobriu? A primeira coisa foi que o processo estava sendo julgado por um juiz que não tinha competência para julgar esse processo. O que quer dizer não ter competência na justiça? Não significa que ele não é bom. Significa que não é função dele julgar aquele processo. Esse foi o primeiro problema. Então alguns processos foram mandados para Brasília, onde estava a competência adequada, o foro adequado, o lugar adequado para julgar o presidente Lula. E, além disso, se descobriu uma outra coisa, que Sérgio Moro, o juiz, tinha combinado com o procurador da Justiça, Deltan Dallagnol, o que ia acontecer no processo. Eles estavam trocando mensagens, combinando as ações do juiz e do procurador. E isso é totalmente proibido, é totalmente ilegal. Por quê? Porque o juiz ele tem que julgar como alguém que não faz parte do processo. O papel dele é ser imparcial. E se o juiz estava combinando com o procurador, isso mostra que ele não estava sendo imparcial. E para completar e para confirmar a parcialidade dele, depois que ele conseguiu o que queria, que era prender Lula e tirar Lula daquela eleição, ele saiu do judiciário e se tornou político.
E foi oferecido a ele um cargo de ministro da Justiça de quem? Do político que foi beneficiado com a prisão de Lula, que foi Jair Bolsonaro. Porque com a prisão de Lula, Bolsonaro conseguiu vencer a eleição, se tornou presidente. E aí ele chama Sérgio Moro para ser seu ministro. E Moro esperava uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o que não aconteceu. Então veja, ele estava julgando alguém que, se ele tirasse do caminho, ia beneficiar ele mesmo. Ou seja, ele estava julgando em benefício dele mesmo, em acordo com o procurador. Isso tornou ele um juiz suspeito. E aí o Supremo Tribunal Federal fez o que tinha que fazer. Se o juiz é suspeito, o processo, as decisões dele são suspeitas e são, portanto, consideradas nulas. Então foram anuladas as decisões do Sérgio Moro. Se as decisões do juiz da primeira instância foram anuladas, todas as decisões que vieram depois também foram anuladas. E se tudo foi anulado, e se o processo todo foi anulado, não há processo, não há condenação. E se não há condenação, há inocência. É isso que diz a lei, é assim que a coisa funciona. Todo o resto é conversa de gente que não quer aceitar que a prisão de Lula fez parte de um grande jogo político. E que, como a coisa foi feita de modo errado, aquilo tudo deixou de ter valor. Então, sim, Lula é inocente, porque não há processo contra ele.